Boa noite, seja bem-vindos à presente edição do Telenotícias. Vamos às notas que marcam a atualidade no país. O Instituto Nacional do Mar, na província da Zambésia, prevê a implementação de palestras nas zonas com maior fluxo de travessias, bem como a capacitação de pescadores sobre o uso de medidas preventivas contra naufrágios. A província da Zambésia registrou nos primeiros 6 meses do ano em curso uma ligeira subida de casos de naufrágio comparativamente ao ano passado, de 11 em 2024, contra os 20 registrados em igual período, tendo tirado a vida de 20 concidadãos moçambicanos e desaparecido 4, o que remete à instituição de tutela medidas para o controle que passa por sensibilização aos utilizadores das embarcações nos pontos de travessia e para o alto mar para a pesca. Bem, em comparação com o ano passado, nós este ano registramos mais 11 casos. Estamos a dizer, no ano passado tivemos 9 casos e este ano registramos 20 casos que culminaram com 16 óbitos e 4 desaparecidos. Tivemos maior enfoque à cidade de Quilimane, concretamente na praia de Zalala, e o segundo foi no distrito de Xindi e o terceiro no distrito de Pibane. O administrador marítimo do Inamar na Zambésia, Augusto Dongo, afirma ser preocupante a subida de registros de casos de naufrágio em embarcações de transporte de pessoas ou de pescadores. Daí a implementação de medidas em curso que visam a mitigação de naufrágios. E, neste momento, nós, a nível interno, traçamos um programa onde vamos incidir nas escolas e nas zonas de maior fluxo de travessia para a sensibilização do uso correto dos meios de segurança. Estamos a falar de colete e salva-vida. E haverá capacitações individuais dos próprios transportadores em conjunto com os próprios marinheiros de cada embarcação que fazem transporte de bens e passageiros. A praia de Zalala, no distrito de Quilimane, foi o local que mais casos de naufrágio registrou no primeiro semestre do ano em curso, seguido dos distritos de Xindi e Pebane, na orla da costa marítima da província da Zambésia. Entretanto, no âmbito da política monetária, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CEPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de 11% para uma nova taxa mínima de 10,25%, numa tentativa de estimular a atividade econômica. Esta medida decorre essencialmente da contínua consolidação das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo, refletindo em parte a tendência favorável dos preços internacionais de mercadorias, não obstante a manutenção a nível doméstico de elevado risco e incertezas associado a projeções. Segundo o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, em junho de 2025 a inflação fixou-se em 4,2%, após 4% em maio. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, aumentou igualmente. A manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo reflete essencialmente a estabilidade doméstica e a tendência de manutenção dos preços internacionais de mercadorias. Para o médio prazo, excluindo o gás natural liquefeito, perspectiva-se um crescimento econômico moderado. No primeiro trimestre de 2025, estima-se que, excluindo o gás natural liquefeito, o produto interno bruto tenha contraído 4,9% após 4,1% no trimestre anterior. Quando incluído o gás natural liquefeito, o PIB contraiu 3,9% após 5,7% no trimestre anterior. Rogério Zandamela avançou ainda que a pressão sobre o endividamento público interno continua a agravar-se. A dívida interna, excluindo os contratos do multo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 454,3 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 38,7 mil milhões em relação a dezembro de 2024. Perspectiva-se um aumento da fluidez no mercado cambial, com vista a impulsionar as vendas ao público. O Banco de Moçambique reduziu recentemente os limites de retenção diária de divisas adquiridas pelos bancos. Esta medida complementa a decisão do aumento da taxa mínima de conversão de receitas de exportação
de 30% para 50%, o que implica maior disponibilidade e também maior acesso às divisas. Zandamela terminou a sua intervenção sublinhando que perspectiva-se o aumento da fluidez no mercado cambial, com vista a impulsionar as vendas ao público. O Banco de Moçambique reduziu recentemente os limites de retenção diária de divisas adquiridas. Esta medida complementa a decisão do aumento da taxa mínima de conversão de receitas de exportação de 30% para 50%, o que implica maior disponibilidade e também maior acesso às divisas. Os riscos e incertezas associadas às projeções da inflação mantêm-se elevados. Destacam-se como prováveis fatores do aumento da inflação no médio prazo, primeiro, os impactos do agravamento da situação fiscal num contexto de crescentes desafios para a mobilização de recursos financeiros para o orçamento do Estado. Segundo, as incertezas quanto à velocidade da reposição da capacidade produtiva e da oferta de bens e serviços. Terceiro, e por último, os efeitos dos choques climáticos que têm estado permanentes e quase contínuos ano sobre ano. No domínio da segurança, o ministro da Defesa, Cristóvão Chume, afirmou que a Força de Defesa e Segurança está insatisfeita com o estado atual da situação em Cabo Delgado. Segundo o governante, verifica-se um avanço dos terroristas para as zonas como Macomia, Kisanga e Chuur, onde foram reportados mortes e destruição. O ministro salienta que o combate ao terrorismo exige uma resposta conjunta a nível internacional. As nossas forças de defesa e segurança, em particular as Forças Armadas, estão no terreno a combater os terroristas, a perseguir os terroristas, reconhecendo que nem sempre vai ser possível evitarmos que situações como estas que ocorreram em Chuur possam acontecer. Mas a nossa capacidade em termos de Forças Armadas, em termos de Forças de Defesa e Segurança, é de evitar que o terrorismo volte a recrudescer na província de Cabo Delgado. Isso vamos negar, vamos continuar a negar e tentar no máximo minimizar a ação e o avanço do terrorismo no nosso país e em particular em Cabo Delgado. Não posso afirmar, não tenho números exatos relacionados com pessoas que se deslocaram por causa da ação do terrorismo. Mas nos últimos dias, na ação que resultou no ataque dos terroristas em Anquabe e em particular em Chuur Velho, resultou mais ou menos um deslocamento de cerca de 11.000 a 12.000 pessoas. Mas não são números que eu possa afirmar com categoria, que possam ser certos. As autoridades locais estão a trabalhar no apoio às populações que se deslocaram. As organizações da sociedade civil também estão lá, as organizações internacionais que trabalham conosco também estão no terreno para minimizar o sofrimento da população. Em relação àquilo que foram resultados operacionais da SAMIM em Cabo Delgado, penso que já tivemos várias oportunidades para partilharmos em relatórios, em seminários, incluindo também em comunicações com a imprensa, que nós, como República de Moçambique, estamos bastante satisfeitos com o nível de desempenho que a Força da SAMIM teve. E tendo alcançado aquilo que era o cronograma das ações que tinham sido propostas para o seu desdobramento em Moçambique, a região, incluindo Moçambique, concordaram que era hora de a SAMIM poder terminar e desmobilizar a sua força em Moçambique. A atual situação não depende da presença ou saída da SAMIM do nosso país. Nós temos vindo a reconhecer de forma muito aberta e objetiva que combater o terrorismo não é uma situação em que vamos ter sempre só momentos de paz.
Vamos ter dias menos bons, como esses que ocorreram agora. O que nós precisamos é de muita paciência. O combate ao terrorismo precisa de muita paciência. Mesmo se forem a ver as grandes nações que combatem o terrorismo, precisam de ter muita paciência, sobretudo continuarmos a investir nas pessoas, no capital humano que combate o terrorismo, capacitar as forças de defesa e segurança em equipamentos necessários que possam naturalmente diminuir a ação do terrorismo em Moçambique. No que toca à gestão dos recursos naturais, o governo moçambicano está a adotar medidas mais rigorosas para controlar a exportação de pau preto com o objetivo de evitar possíveis sanções e a exclusão do comércio internacional ao abrigo da Convenção CITES. A pressão vem de organismos internacionais que apontam falhas recorrentes no combate ao contrabando desta madeira preciosa. Em resposta, o Executivo está a pôr em prática um plano de ação que passa pelo esforço da fiscalização, melhoria da rastreabilidade e revisão dos processos de licenciamento. Segundo o Diretor Nacional de Florestas e Fauna Bravia, Imed Falum, o país está empenhado em cumprir as exigências da CITES, sobretudo após a imposição do limite anual de 90 mil toneladas de pau preto para exportação. Abre aspas, estamos a reavaliar todo o processo de exportação com um pente fino, de modo a garantir que respeitamos rigorosamente as normas internacionais. A exclusão do mercado global seria economicamente devastadora para o país, dado o peso que o pau preto tem nas suas exportações. Fechar aspas, afirmou Falum à margem da Conferência Nacional sobre o Maneio Comunitário de Recursos Naturais, que decorreu em Maputo. Apesar dos avanços, o responsável reconhece que continuam a registrar-se casos de extração e exportação ilegal de madeira, embora, segundo ele, com menor frequência graças ao reforço da fiscalização nas zonas de exploração. Fontes ligadas ao setor florestal indicam que Moçambique está atualmente sob uma vigilância apertada por parte da Secretaria da CITES, sobretudo devido à fragilidade dos pontos de controle fronteiriços que facilitam a saída clandestina de madeira, em grande parte destinada a países asiáticos. Até agora, a CITES ainda não comunicou oficialmente qualquer suspensão das exportações moçambicanas, para além da limitação imposta. No entanto, as autoridades nacionais garantem que estão a fazer tudo ao seu alcance para manter Moçambique no mapa do comércio legal e sustentável de madeiras valiosas, restaurando a confiança dos parceiros internacionais. Do sul ao centro do país, na Zambésia, o Parque Nacional do Gilé volta a ser alvo de exploração ilegal. Furtivos têm invadido a área de conservação para o corte clandestino de madeira, uma ação que compromete a proteção do ecossistema local. As autoridades do Parque Nacional do Gilé denunciam o aumento das incursões de madeireiros furtivos, sobretudo durante a noite, aproveitando as zonas de difícil acesso para escapar à fiscalização. A administração do parque reforça o apelo à colaboração entre as comunidades locais e os órgãos de fiscalização ambiental, alertando para os prejuízos ecológicos e ameaça à biodiversidade. Apesar das patrulhas regulares, os infratores recorrem a novas rotas de métodos para contornar o controle, o que evidencia a necessidade de reforço dos meios logísticos e humanos. Nos últimos 3 meses, logo após as eleições, a população julgou-se que os recursos eram para todos, que não havia área de conservação, mas nós estamos a dizer que não é bem assim. Nós temos que respeitar aquilo que fazíamos antes. E então, a responsabilização? A responsabilização, aqueles que nós apanhamos vão até aos tribunais. São grupos de cerca de 35 pessoas, 30 a 35 pessoas que entram para caça furtiva de cerca de 1 semana ou 15 dias no terreno. João Machanga afirma que os principais crimes ambientais que ocorrem na província são a caça furtiva e a exploração ilegal de madeira. Os grandes crimes ambientais que estão a acontecer agora na província é a caça furtiva e exploração de madeira.
temos polos como o distrito de Morumbala e do distrito de Gilé e Lugela. Por fim, os fiscais exigem o restabelecimento do subsídio de risco que lhes foi retirado, sublinhando que continuam a exercer as suas funções em condições adversas. Os fiscais continuam a exercer suas funções em contexto de elevada exigência, marcados por adversidades como a destruição de infraestruturas operacionais e indefinição na gestão de incentivos e a retirada de direitos duramente conquistados como subsídio de risco. De volta ao sul do país, no âmbito da cooperação regional, terminou em Maputo nesta quarta-feira, 30 de julho, a Conferência Regional Interparlamentar sobre Mudanças Climáticas, Transição Energética e o setor de petróleo e gás. Na cerimônia de encerramento, o primeiro vice-presidente da Assembleia da República, Elder Ernesto Njovo, destacou que a chave para o desenvolvimento sustentável da região reside no investimento em conhecimento técnico e científico sobre os recursos naturais. Segundo Njovo, só dominando os dados e o valor real dos seus recursos é que os países da África Austral poderão negociar com autonomia e justiça com as empresas concessionárias, garantindo benefícios concretos para as atuais e futuras gerações. Abre aspas, devemos deixar de depender exclusivamente da vontade dos investidores externos. Fechar aspas, afirmou o dirigente parlamentar, acrescentando que a transição energética deve ser encarada como uma exigência ética e estratégia inadiável. O vice-presidente falava em representação da presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa. Njovo destacou que cabe aos parlamentos nacionais garantir a fiscalização, formulação de políticas robustas e o acompanhamento de uma matriz energética mais limpa, inclusiva e justa. Abre aspas. As nossas riquezas devem servir para a transformação social e econômica, não para a dependência. Precisamos de industrialização, bem-estar e sustentabilidade. Fechar aspas. Vincou. Durante 3 dias, o evento funcionou como uma verdadeira plataforma de cooperação interparlamentar, promovendo o diálogo técnico e a convergência de ideias entre representantes de Moçambique, Angola, África do Sul e República Democrática do Congo. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Mulhovo, mostrou-se satisfeito com os resultados da conferência, destacando a produtividade dos debates e o compromisso dos parlamentares. Abre aspas. As sessões foram intensas, dinâmicas e com resultados concretos. Já temos propostas para colocar na mesa. Os parlamentos estão, de fato, na linha da frente da transição energética, afirmou. Mulhovo elogiou a parceria com a Southern Africa Resource Watch, que coorganizou o evento, e sublinhou que a experiência de Maputo poderá ser replicada noutras regiões do continente. Abre aspas. Queremos levar Moçambique para fora, dar visibilidade ao que se está a fazer aqui e consolidar esta rede de cooperação legislativa. Fechar aspas. Concluiu. No final, ficou o apelo a que os consensos alcançados em Maputo se traduzam em legislações eficazes, políticas públicas sustentáveis e maior integração regional no domínio energético. E fora de portas a nível internacional, a presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, defendeu o reforço da cooperação interparlamentar durante a sua intervenção na 6ª Conferência Mundial dos Presidentes de Parlamentos, organizados pela ONU em Genebra. No seu discurso subordinado ao tema O Mundo em Turbulência, Cooperação Parlamentar e Multilaterismo para a Paz, Justiça e Prosperidade para Todos, Margarida Talapa sublinhou que os desafios globais, como os conflitos regionais, o terrorismo, as desigualdades sociais e as crises econômicas e ambientais, exigem colaboração entre diferentes atores e poderes. A presidente do Parlamento moçambicano destacou a importância de criar iniciativas de cooperação mais abrangentes através da diplomacia parlamentar para resolver os problemas enfrentados pela humanidade. Segundo Talapa, muitos dos desafios que enfrentamos não podem ser resolvidos com um único país ou por um só grupo de pessoas. É necessário que os parlamentos contribuam para o desenvolvimento de iniciativas de cooperação que ultrapassem fronteiras e promovam a resolução pacífica de conflitos.
A diplomacia parlamentar é fundamental para o fortalecimento do multilaterismo, afirmou. A Presidente da Assembleia da República destacou ainda a importância da nova Agenda para a Paz e o Pacto do Futuro, uma agenda adotada em setembro de 2024, que destaca a necessidade de aprofundar a diplomacia parlamentar para enfrentar as crises globais. Margarida Talapa frisou que os parlamentos podem ser um motor importante para a construção de consensos, promovendo a paz, a justiça e a prosperidade para todos, sem deixar ninguém para trás. Para alcançar estes objetivos, Margarida Talapa propôs aumentar o intercâmbio legislativo e consolidar novas parcerias entre parlamentos, além de reforçar o debate democrático e afastar o recurso ao unilaterismo. A sua proposta visa consolidar a cooperação parlamentar e fortalecer o multilaterismo como pilares essenciais para o progresso global. A chefe do Parlamento moçambicano também partilhou a experiência da Assembleia da República em relação aos intercâmbios com parlamentos africanos e de outras partes do mundo. Ela mencionou a assinatura de acordos com parlamentos de países da União Africana e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tem permitido a troca de boas práticas em áreas como o combate à corrupção, o fortalecimento da justiça e a proteção dos direitos humanos. Margarida Talapa destacou ainda a importância das ligas parlamentares de amizade, que têm facilitado a criação de pontes entre países, permitindo novas oportunidades de cooperação técnica e financeira fundamentais para a implementação da Agenda de Desenvolvimento Nacional de Moçambique. A 6ª Conferência Mundial dos Presidentes de Parlamentos, onde se discutiu o papel dos parlamentos no fortalecimento do multilaterismo e na promoção de uma paz justa e duradoura, contou com a participação de representantes de várias nações e foi uma oportunidade para reforçar o compromisso coletivo com a paz e o desenvolvimento global. De volta ao país, concretamente na Zona Centro, a ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alane, efetuou uma visita de trabalho aos distritos de Barue, na província de Manica, para acompanhar a entrega de serviços sociais à população local. Com o olhar voltado para os mais vulneráveis, a ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alane, esteve na província de Manica nos dias 25 e 26 de julho. A visita, que passou pelos distritos de Barue e Chimoio, teve como objetivo acompanhar de perto a prestação dos serviços sociais e reforçar o compromisso do governo com a proteção social e a dignidade humana. No Centro de Atendimento à Pessoa Idosa de Catandica, no distrito de Barue, a governante foi recebida com cânticos e sorrisos. O centro tem capacidade para 60 utentes, mas atualmente acolhe 34 idosos, 14 homens e 20 mulheres. A ministra, na sua intervenção, disse ser dever de todos garantir que os mais velhos vivam com respeito, afeto e dignidade. Durante a visita, houve tempo para diálogo direto com os utentes, a escuta das suas preocupações e também para a entrega de cestas básicas e cobertores, pequenos gestos que fazem grande diferença no dia a dia. Ainda no dia 25, a ministra deslocou-se ao Infantário Provincial de Chimoio, onde vivem crianças em situação de vulnerabilidade, muitas delas vítimas de abandono. Só este ano, a instituição acolheu 73 crianças, com a meta de atingir 100 até dezembro. No local, referiu ainda que o maior compromisso do governo é com o futuro, e o futuro começa com a proteção de cada criança. Com emoção, a ministra destacou os resultados do trabalho de reintegração familiar. No primeiro semestre de 2025, 11 crianças regressaram ao convívio das suas famílias, um aumento de 50% face ao mesmo período do ano anterior. Foi também concluído um processo de adoção legal. Como forma de promover momentos de alegria, foram entregues brinquedos, bolas e produtos alimentares. Mas a mensagem foi clara: é preciso continuar a sensibilizar as comunidades para que nenhuma criança seja deixada para trás. No dia seguinte, 26 de julho, Ivete Alane visitou 2 pensionistas em Chimoio: Antônio Cadeado, reformado por invalidez desde 2011, e Zeca Antônio, beneficiário por velhice desde 2023. Ambos enfrentam dificuldades de locomoção. A ministra entregou uma cadeira de rodas, um triciclo e cestas básicas, reforçando a atenção do governo às pessoas na fase pós-laboral.
Deixou, igualmente, instruções para um acompanhamento contínuo dos beneficiários por parte do Instituto Nacional de Segurança Social. No que diz respeito ao papel do INSS, afirmou que é dever do Estado garantir que a dignidade dos pensionistas não termine com o último salário. A visita da ministra à província de Manica reforça o empenho do Executivo na construção de uma rede de proteção social mais humana, próxima e eficaz. Uma missão que não se faz apenas com políticas, mas com presença, escuta e ações concretas. Do centro ao sul do país, decorrem os preparativos para a fase provincial do 12º Festival Nacional da Cultura. O evento terá lugar no auditório do Conselho Municipal e conterá com a presença de cerca de 400 artistas. A fase provincial do 7º Festival Nacional da Cultura arranca nos próximos dias, na província de Maputo, envolvendo quase 400 artistas provenientes de diversos distritos. O evento contará com a participação de artistas que representarão todos os distritos da província de Maputo. Entre as modalidades, em destaque estão a dança cultural, a dança tradicional, música ligeira e tradicional, teatro, poesia, humor, ilusionismo, canto coral e gastronomia, com pratos típicos que refletem a riqueza cultural de cada região. Os participantes competirão por uma vaga na Nacional do Festival. Contamos com cerca de 400 artistas que vão passear a sua classe, desde danças tradicionais, música ligeira, música tradicional, teatro, poesia, humor, ilusionismo, o canto coral e, portanto, teremos também a gastronomia. Os nossos DJs vão trazer gastronomia com pratos típicos, portanto, de cada distrito, que todos esses pratos concorrem a um espaço, portanto, de representação da província de Maputo na fase final, na província de Tete. A atividade terá lugar no auditório do Conselho Municipal, onde os artistas terão oportunidade de apresentar as suas criações perante um público diversificado e com júri especializado. A iniciativa pretende não só selecionar os melhores representantes provinciais, como também fomentar o intercâmbio cultural e envolvimento das comunidades na promoção das artes. Teremos a cerimônia de abertura e depois vão desfilar grupos de danças tradicionais, grupo de música ligeira, música tradicional e também desfile de moda. Num outro palco, será no auditório, portanto, do Conselho Municipal, mesmo ainda no interior, vamos ter canto coral, vamos ter poesia, teatro, humor e, portanto, ilusionismo. É o fim da presente edição e assim que nos acompanhou, gratos pela atenção dispensada, voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite, fique bem.